Esses dias, publiquei lá no Blá Blá um vídeo em que fui muito criticado. Criticado por estar de unhas pintadas. O que eu falei foi desvalorizado porque eu não mereço a confiança por estar de unhas pintadas. Eu sou Emílio Garcia, de vez em quando eu pinto as minhas unhas, de vez em quando eu coloco os meus brincos, de vez em quando eu deixo a minha barba crescer, de vez em quando eu uso o meu macacão rosa. Você tá no Blabologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre masculinidade, sobre principalmente masculinidade tóxica, sobre como a nossa sociedade tem uma tendência, inclusive, a pegar coisas e colocar em caixinhas e dizer que essas coisas são melhores ou piores, mais confiáveis ou menos confiáveis. Como a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo de hoje, eu fui criado numa família, eu sou do ano de 1980, eu fui criado numa família que, não sei se a maioria das pessoas tem, talvez eu tenha sido leviano, mas é uma família muito boa. Eu não tenho muito do que reclamar, na verdade eu não tenho nada a reclamar nem da criação que eu tive, da minha infância e nem da minha interação com os meus pais. Eu sempre tive uma interação que eu considerei muito saudável dos meus pais. Mas eu sou de uma época em que o que determinava como um menino deveria ser e o que determinava como uma menina deveria ser era algo muito claro. Então, o território que eu poderia ocupar como menino foi pré-determinado a partir do momento em que eu nasci com um pênis. E o território pré-determinado do que uma menina podia fazer, do que uma menina podia gostar, de como ela deveria se comportar. E aí menina no contexto do órgão genital que nasceu, a gente já pode discutir até isso com um pouquinho mais de profundidade depois, também já era pré-determinado. Então se você nascesse com uma vagina, você tinha uma série de comportamentos e uma série de coisas que era pré-determinada que você deveria fazer. E isso acabava resultando, e isso tem consequências até hoje, porque isso não mudou em muitos casos, em uma divisão da sociedade que a gente vai ver causando problemas até a idade adulta. Então, a gente sabe que existem profissões que são dominadas predominantemente por pessoas que se identificam como homens. Você vai ter profissões que são dominadas e que você vai ter mulheres trabalhando, e aí o que é mais interessante disso é que às vezes é no mesmo ambiente. Então, por exemplo, o número de médicos homens é maior do que o número de médicas e o número de enfermeiras é maior do que o número de enfermeiros. Então, no mesmo ambiente, fazendo um trabalho até parecido, a gente tem uma divisão muito clara de quem tem que estar onde e por quê. E isso resulta em uma série de distorções que a gente vê na sociedade. A distorção do mulheres ganham menos para fazer exatamente o mesmo trabalho do que homens. Na nossa sociedade, a gente poderia andar nessa direção. E na minha opinião, de uma maneira bem interessante, isso não começa na década de 80, isso vem lá do final do século XIX, começa uma luta principalmente para apontar essas diferenças da sociedade. Então a gente começa a entender que metade da nossa sociedade, simplesmente por ter nascido com um órgão reprodutivo diferente, isso não tem origem no século XVIII, no século XIX, a luta tem uma origem maior no século XVIII, no século XIX, metade da nossa população é uma população que é colocada numa posição inferior simplesmente por ter nascido com um órgão sexual que não é o órgão sexual considerado certo. Parte da sociedade, inclusive, comemora quando vai ter uma pessoa com pipi na família. Olha, meu filho tem um pipi. E ainda mais se esse pipi for grande, é ainda melhor, certo? Então a gente começa lá no final do século XVIII, começa no final do século XIX e até antes disso, uma luta para essa percepção sobre o direito e sobre como essa metade da população é oprimida. Então a gente precisa entender essa parte da luta e essa parte da luta como fundamental.
dentro de todo esse contexto que eu trouxe, dentro de todo esse contexto do surgimento do feminismo, inclusive, para diminuir essas diferenças, para discutir essas diferenças, começa a surgir, e aí é que a gente volta para o contexto dos anos 80 e dos anos 90, uma discussão em relação a o que essa divisão também causa em relação aos homens. Então começa uma discussão sobre como essas expectativas que a gente coloca a partir do nascimento de uma pessoa podem afetar o desenvolvimento daquela pessoa e podem fazer com que aquela pessoa seja mais ou menos completa. Então a hora que eu pego e por uma pessoa nascer com um órgão sexual, eu determino as características daquela pessoa no nascimento. Então a hora que eu nasci, o meu pai me deu o nome de Emílio, o médico me deu um tapa na bunda e falou que eu era um menino. A partir daquele momento eu ganhei uma série de características que eu ainda não tinha, que na verdade eu nem entendia, eu nem entendia o mundo. E isso foi colocado na minha cabeça o tempo todo. Então na minha cabeça o tempo todo foi colocado que meninos não podem ser frágeis. Na minha cabeça foi colocado o tempo todo que homem não deveria chorar, o homem deveria ser forte. Na minha cabeça foi colocado o tempo todo que todas as coisas, inclusive por ser um homem branco, são minha propriedade. Inclusive a minha esposa é minha propriedade. Inclusive ela passou pro meu nome quando a gente casou. Então, coloca-se na cabeça de todas as pessoas, quando elas nascem, uma expectativa em relação a como elas devem se comportar, o que elas devem vestir, o que elas devem usar. E o que é mais importante da gente olhar e entender é que nesse contexto também as coisas que são consideradas mais femininas, elas são coisas diminuídas. Então, quando você corria engraçado ou quando você corria pouco, você era definido como um menino que corre como uma menina. Se você não era bom em esportes, você era considerado como uma menina, como se for ser uma menina seja pior do que ser um menino, e como se não tivesse mulheres incríveis que correm muito mais do que eu jamais corri na minha vida. Então, a gente coloca nos dois lados da sociedade, pensando nesse binarismo, que a gente pode até discutir em um outro momento, que a gente vai discutir lá nos 3 elementos no dia 17, a gente coloca nesse binarismo um peso dos dois lados. Eu não estou dizendo que o peso colocado em homens brancos, ele é maior ou menor do que o peso colocado em mulheres ou em qualquer mulher que a gente está falando. Estou dizendo que existe esse lado, existe esse peso também. E por que eu estou trazendo essa discussão hoje? Porque, mais uma vez, e de novo, o incômodo que isso me causou foi muito pequeno. Eu acho engraçado que causa incômodo nos outros. O fato de eu estar de unha pintada incomodou as pessoas que assistem o vídeo. E muita gente falou assim, ó, esse vídeo... Teve um comentário maravilhoso que o cara fala, esse vídeo é muito bom, mas vê esse senhor... E a segunda vez que me chamam de senhor também, não, sem problema me chamarem de senhor, mas segunda vez que me chamam de senhor para diminuir o que eu tenho para falar. Então, mas esse senhor de unha pintada tira a minha atenção. Então eu não quero ver o vídeo, só vou escutar o que ele tem para falar. Teve outro cara que falou assim, tá de unha pintada, não dá para confiar, essa Coca-Cola é Fanta. E aí aqui ele coloca mais uma camada nessa história, que é a homofobia dele, ao ponto de, em primeiro lugar, eu ter a unha pintada, dizer sobre as minhas preferências sexuais, sobre o que eu gosto ou não gosto de fazer na cama, e a segunda coisa é, se eu gostasse de meninos, isso não teria problema nenhum. Então acho que uma discussão fundamental que a gente precisa trazer, uma discussão que a gente precisa falar quando a gente está num canal como o nosso, quando a gente está discutindo assuntos como esse, é que você que está assistindo, inclusive você do nosso público, que assiste a gente todos os dias, tem que voltar, a gente pode voltar para a biologia básica, para aquilo que a gente sempre fala, e voltar a entender que caixinhas, definições, essas coisas que dizem o que você pode ou não pode fazer, elas são muito mais coisas inventadas pela sociedade, coisas inventadas na sua cabeça, coisas que colocaram na sua cabeça do que coisas reais que a gente vai ter na sociedade.
essas definições que a gente faz, essas definições que são imbuídas na nossa cabeça, essas definições que os meus pais, na maior das boas intenções, colocaram na minha cabeça quando eu era pequeno, e que eu demorei e ainda não consegui 20, 30, 40 anos, eu tô com 44 anos, para tentar quebrar, elas não existem no mundo real. Então, é muito interessante quando a gente produz um conteúdo que a pessoa não gosta e que ela não tem argumentos, e aí a gente pode até falar, parafraseando um certo filósofo aí da internet, dos ataques ad hominem, que o cara não tem o que falar em relação ao conteúdo, então ele volta pro instinto básico de olhar o que ele não concorda, o que é diferente e colocar aquilo como crítica. E o que eu acho mais interessante dessa quebra de caixinha é que, por exemplo, a minha mãe tem 70 anos. Não sei nem se ela tá assistindo hoje, porque ela tá doente, coitada. Mas ela me escreve todo dia por causa das minhas unhas. E ela escreve todos os dias por causa das minhas unhas, que ela fala que eu tenho que trocar o esmalte, porque o meu esmalte tá velho e tem menos unha, tem mais unha do que esmalte, porque ele tá todo descascado. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a minha mãe, que teve essa formação ainda mais retrógrada que a minha, que teve essa formação ainda mais divisiva do que a minha, hoje me liga para criticar porque o meu esmalte tá feio. E não porque eu estou de esmalte. E o que eu acho interessante de trazer essa discussão é que a gente pode olhar para essas caixinhas e a gente pode entender que essas caixinhas, elas tanto não existem que elas podem não fazer mal pra gente. Então, voltando lá pro começo da conversa, você que se enxerga, se identifica como homem, você pode sim ficar triste. Você que se identifica como homem pode sim chorar. Você que se identifica como homem pode sim correr de uma maneira engraçada. Você que se identifica como homem pode usar uma saia, se você quiser usar uma saia. Pode usar um vestido, se você quiser usar um vestido, porque no final das contas é só uma roupa. Você que se identifica como homem pode usar esmalte. Nada disso faz com que você seja mais homem, menos homem. Nada disso faz com que você seja mais competente, menos competente. Nada disso faz com que você seja maior ou menor. Porque não é isso, não é o esmalte que me define. Não é não chorar que me define. Não é não errar que me define. Não é não prover que me define. São outras coisas que me definem. O que me define é como eu trato as pessoas. O que me define é como eu trato as pessoas que eu gosto. O que me define é como eu faço o meu trabalho. Quanto eu me dedico àquilo que eu gosto. O que me define são as noites que eu passo jogando com os meus amigos falando besteira, que sai todo mundo contente. O que me define é um amigo meu me escrevendo falando que está com saudade de mim. O que me define são outras coisas. E não aquelas que eu uso. Não a minha camiseta do blá blá. Não o fato de eu gostar ou não de usar calça. Não o fato de eu gostar ou não de estar de sapato social. Não o fato de eu estar ou não de unha. A masculinidade tóxica que a gente tem na nossa sociedade, essa construção do que é ser homem, essa construção do que é ser masculino, não é benéfica para ninguém. Ela não é benéfica para as pessoas com quem você interage. Ela não é benéfica para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu companheiro. Ela não é benéfica para os seus amigos. Ela não é benéfica para os seus filhos, filhas e filhos. Ser esse homem, ser o homem que todo mundo diz que existe, o macho, o provedor, o proprietário de coisas, só é ruim para com quem você está interagindo. E o que eu tenho percebido e o que a psicologia tem percebido é que isso é ruim pra gente. Isso é ruim pra você que tá assistindo. Isso não quer dizer que você precisa usar o esmalte. Você usa só se você quiser. Isso não quer dizer que você precisa colocar brinco. Você coloca quando você quiser. Mas isso tem outras camadas. Criticar o esmalte tem outras camadas. Eu fico triste pelo cara, pelo fato de eu estar usando esmalte afetar a masculinidade dele. Ele não se dá a liberdade de passar esmalte. Ele não se dá essa liberdade, porque ele colocou na cabeça dele aquela caixinha de que ser hominho é esse conjuntinho de coisas aqui. E aí o problema dessa caixinha é que tem hora que essa caixinha não dá certo.
E a hora que essa caixinha não dá certo, dessa masculinidade tosca, dessa masculinidade tóxica, o que acaba acontecendo é que a gente pira. O dia que você não consegue ser o provedor, e isso é uma exigência de um homem certo, justo, feio, formal, aí você quebra. O dia que a pessoa que quer ficar, que você quer que fique com você não quer ficar, você quebra. O dia que você percebe que sua companheira não é sua propriedade e que ela pode ir embora o dia que ela quiser, você quebra. E essa quebra se manifesta na forma de violência, essa quebra se manifesta na forma de depressão, essa quebra se manifesta de várias maneiras que a gente vê dentre os homens da nossa sociedade. Pô, Emílio, toda essa discussão por causa de esmalte, não, esmalte é irrelevante, tanto que a maior parte do tempo eu nem tô de esmalte. Mas eu acho triste a gente ver numa sociedade em que o meu esmalte é mais relevante para uma pessoa do que aquilo que está sendo falado. Critica o que eu tô falando, não tem problema. Eu tô na internet, tô aberto a críticas. E o que ofende o cara é que ele sabe, eu disse isso fora da gravação, ele sabe que o jogo que ele tá defendendo, o jogo do capitalismo que ele tá defendendo, tá sendo vencido mais do que ele vence por um cara de esmalte. E é isso que ofende. É isso que ofende ele. O que ofende ele é o fato de eu falar, de eu criticar o meu trabalho, que eu acho que é mal remunerado, e mesmo assim, se eu fizer a somatória do sucesso que eu tô tendo, e o sucesso que ele acha que é o sucesso financeiro, provavelmente eu tô ganhando mais do que ele. De esmalte, na internet, de bermuda, trabalhando no meu quarto. Então o recado que eu tô dando pra você que tá assistindo, e pra você que gosta do blá blá, pra você que gosta da gente, não necessariamente pro cara que criticou o esmalte, é não se atenha a caixinhas. Não se atenha às caixinhas que foram imputadas a você. Não impute caixinhas aos outros. Permita aos outros que se maneira que eles quiserem. E eu não estou falando como se eu fosse o santo. Não, isso me incomoda às vezes. Às vezes a minha filha faz coisas que eu olho e eu não consigo entender. Só que o que eu demorei para entender e entendo cada vez com uma frequência maior é que isso é um problema meu e não dela. Isso é um problema do Emílio de olhar e não entender as coisas, não da pessoa que eu tô vendo. Então você que tá assistindo, você que gosta do blá blá, você que tem na sua cabeça, eu tenho certeza que você tem na sua cabeça as expectativas que foram colocadas em você. Tenta quebrar um pouquinho isso. Aí, Emílio, isso quer dizer que eu posso ser irresponsável? Claro que não. É lógico que não. Eu tenho responsabilidades com a minha família, eu tenho responsabilidades com os meus amigos, mas essas responsabilidades são porque eu sou uma pessoa que vive em sociedade e não porque eu sou um homem. Do mesmo jeito que a Camila tem responsabilidades comigo e com a família, e não porque ela é uma mulher, e sim porque nós vivemos em sociedade, e sim porque nós somos um casal, e sim porque a gente entendeu que vivendo juntos, eu e ela, a gente consegue ter mais sucesso em todos os sentidos do que vivendo separado. Sim, porque eu tenho responsabilidades com ela e ela tem responsabilidades comigo. E não porque eu tenho responsabilidades, eu tenho obrigação de proteger o meu grupo. Isso não existe. Então, o que a gente precisa entender, o que você que está assistindo, e esse era o recado que eu queria te dar, é: quebra essas coisas. Quebra esse tipo de coisa que foi colocado em você. Quebra tudo isso, porque o dia que você conseguir se livrar de todas essas barreiras, as coisas ficam muito mais tranquilas. Eu preciso proteger a Camila e ela precisa me proteger. Sabe o que aconteceu comigo antes de eu perceber que toda essa história tinha que mudar? Eu quebrei. Eu guardei tanta coisa pra dentro de mim porque eu não podia manifestar. Eu segurei tanto problema, eu segurei tanta coisa na minha cabeça, que o dia que quebrou, quebrou tudo de uma vez. O dia que eu quebrei de uma vez. Eu tive uma crise de pânico que, se a Camila não tivesse do meu lado, eu não sei o que teria acontecido.
Se eu tivesse sozinho em casa, eu não sei o que teria acontecido. De verdade. Por quê? Porque muito tempo eu guardei tudo, muito tempo eu pensei eu consigo resolver tudo, muito tempo eu segurei tudo dentro de mim, muito tempo eu não compartilhei, muito tempo até a hora que acabou. Até a hora que o meu cérebro não aguentou mais. Até a hora que eu não aguentei mais. E aí eu quebrei. E eu continuo com dificuldade de me comunicar. Eu continuo com dificuldade de contar as coisas pra Camila. Eu continuo com dificuldade não de contar porque eu tenho que contar, porque a gente é casado e ela tem que saber tudo. Não contar porque eu escolhi ela pra compartilhar a vida comigo. Então, a hora que eu comecei a quebrar essas caixinhas, a hora que eu comecei a entender o meu papel, a hora que eu tirei esse papel que tinham me colocado e comecei a entender o papel que eu queria pra mim na vida das pessoas que são próximas de mim, eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu achava que eu deveria fazer não necessariamente eram coisas reais. Então, o recado que eu dou pra você que tá assistindo é: você quer pintar unha? Pinta a unha. Você quer usar brinco? Usa brinco. Você não quer fazer nada disso? Não faça nada disso. Mas não julgue quem o faz. Não pegue as suas caixinhas e ache que eu preciso me encaixar no que você espera que eu faça. Por quê? Porque isso é um problema seu e não meu. O que você espera de mim é muito mais sobre você do que sobre mim. O que você espera do outro é muito mais sobre você do que sobre mim. Se você tem um filho pequeno, pense desse jeito no seu filho, na sua filha, no seu filho. Se você pensa em ter filhos, pense no seu filho desse jeito. Pensa no tipo de criação que você vai dar, no tipo de responsabilidade que você vai dar, no tipo de peso que você vai colocar, que tipo de pessoa que você quer que aquela pessoinha seja. Você quer que aquela pessoa seja uma pessoa que tenha compaixão? Você quer que aquela pessoa respeite diversidade? Então faça ela entender que ela pode ser diversa, que ela pode ser aquilo que ela quiser. Se você tiver um filho que se identifica como menino e ele quiser fazer balé, coloque ele no balé. Se você quiser ter uma filha que quer jogar futebol, coloque ela para jogar futebol. Se você tiver um filho que chegue para você e diga que ele não se entende como uma pessoa binária, aceite a não binaridade, porque até a binaridade, no sentido de comportamento, é algo que a gente construiu. Certo? Era isso que eu tinha para discutir nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Desculpa pelo esmalte descascado. Prometo resolver esse problema. Talvez tirando o meu esmalte. Mas eu posso aproveitar que a Helena tá aqui em casa e pedir para ela pintar a unha de novo, tá bom? Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal e não esquece que se você quiser apoiar o Blá Blá, a gente tem o nosso Pix aqui, ó, nosso Pix recorrente ou o nosso Catarse no catarse.me/blablajude, tá bom? Beleza? E se você se identifica como homem, abandone a masculinidade tóxica. Vai ser melhor pra você. Eu não tô nem falando dos outros. Eu tô falando de você, tá bom? Beijo pra todo mundo. Falou, valeu e tchau!